Está começando agora o Devocional 27 e hoje nós vamos falar sobre lábios puros. Nós vamos estudar o que são lábios puros e lábios impuros e como nós vamos manter os nossos lábios puros segundo a Bíblia. E o versículo-chave é em Isaías 6, a partir do versículo 5, onde está escrito: Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então aqui o profeta nos dá uma pista que lábios impuros se relaciona com a iniquidade e com o pecado. Por que ele fala da boca? Provavelmente isso tem a ver com as coisas que ele tem falado. Jesus Cristo falou que o que faz com que nós nos tornamos impuros não é o que entra pela nossa boca, ou seja, o que nós comemos, mas sim o que sai da nossa boca. Então, aquilo que nós falamos define se nós somos puros ou impuros, nesse sentido. Então, quando ele fala que ele é um homem de lábios impuros, ele está falando que ele fala coisas que são pecaminosas. E aqui o anjo ainda diz que a iniquidade dele foi tirada e que o pecado dele foi expiado. Então, para que os lábios dele se tornassem puros novamente, ele teve o perdão dos pecados. E provavelmente ele recebeu o perdão dos pecados porque ele se arrependeu desses pecados. E quando foi que ele se arrependeu dos pecados? Quando os olhos dele viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas para a gente entender melhor esse conceito, vamos continuar o nosso estudo. Em Mateus 15, no versículo 18, está escrito: Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, os lábios são impuros, porque ele fala coisas que são pecaminosas, e essas coisas que são pecaminosas saíram do coração dele. Então, o coração produz o pecado e a boca coloca esse pecado para fora. Ou seja, quando um homem está falando coisas negativas, coisas pecaminosas, ele está falando isso porque o pecado já está sendo produzido no coração dele. Em Lucas 6:45 está escrito assim: O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O bem vem do tesouro do coração. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Então, o bem e o mal vêm do coração do homem. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, a nossa boca, ela coloca em evidência aquilo que está no nosso coração. Quando a gente só murmura, quando a gente só reclama, quando a gente só fala coisas negativas, coisas ofensivas, quando nós somos desagradáveis com a nossa boca, isso está revelando aquilo que nós temos no nosso coração. Então, aquela pessoa que diz assim: eu sou estourado, mas o meu coração é bom, é mentira. Porque se o coração dela fosse bom, ela não falaria as coisas que ela fala. Se o coração dela fosse bom, ela falaria as coisas mais amorosas que fazem com que Deus seja exaltado. Essa pessoa não vai ficar falando coisas de baixo calão, coisas de baixo nível. Por isso que uma das primeiras coisas que o cristão precisa entender e prestar atenção é naquilo que ele está falando no dia a dia, naquilo que sai da boca dele. A nossa boca revela o que tem no nosso coração. A Bíblia fala isso várias e várias vezes. Então, presta atenção naquilo que você está falando.
E se você tá convivendo com alguém que fala coisas negativas e você tá se lembrando dessa pessoa agora, ora por ela, para que ela veja e entenda o que está acontecendo. Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 10, está escrito assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maudizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui, a palavra fez uma lista do que é errado, do que é pecaminoso a ponto de fazer com que você não seja salvo, a ponto de fazer com que você seja condenado. E aqui fala que esses pecados todos que foram listados e que eu li agora são pecados que pessoas injustas cometem. E entre esses pecados, um dos pecados que faz com que as pessoas sejam condenadas é maldizer. As pessoas maldizentes são injustas e não herdarão o reino dos céus. Para vocês entenderem, o que nós falamos é muito importante, é muito sério, é muito grave quando a nossa boca só fala coisas negativas, quando a nossa boca só fala de coisas que são pecaminosas, de coisas que são sujas. O maldizer, o murmurar é um pecado. É tão pecaminoso quanto ser devasso, ser idólatra, ser adúltero, ser efeminado, sodomita, ladrão. Maldizer é um pecado grave e a gente cristão, no dia a dia, não prestamos atenção nisso e não olhamos para aquilo que nós estamos falando, para as coisas que estão saindo da nossa boca. Mas a palavra fala do Antigo ao Novo Testamento, em diversos e diversos capítulos, o quão importante é a gente prestar atenção naquilo que a nossa boca está falando. Em Provérbios 13, no versículo 3, está escrito: O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. A Bíblia está falando claramente que quem fala demais se destrói. Falar muito, falar pelos cotovelos, como a gente fala tradicionalmente, é uma coisa que destrói a pessoa. Destrói aquele que fala, não só o alvo da fofoca, o alvo da maldição que foi lançada, mas a pessoa que está falando está se destruindo. Em Salmos 39, no versículo 1, está escrito assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Viu? Pecar com a minha língua. Falar também é pecado, não é apenas o que você faz, não é apenas a sua ação. Continuando aqui. Guardarei a boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. O que o rei Davi está falando aqui é que quando uma pessoa ímpia estiver diante de ti, ou seja, uma pessoa que está te desafiando, que está desafiando a tua paciência, que está desafiando a tua santidade, uma pessoa que quer encrenca, que quer briga, e você perde a paciência com aquela pessoa, a Bíblia diz que você precisa guardar a sua boca com um freio. Ou seja, é muito difícil manter a minha boca fechada, mas eu preciso manter a minha boca fechada. É muito difícil se segurar a língua durante um confronto com alguém que está sendo chato, que está sendo rebelde, egoísta, agressivo. Entretanto, eu preciso guardar a minha boca como um freio, eu preciso ficar quieta, calada nesse momento. E por que eu vou fazer isso? Para que eu não peque. Porque quando eu estou diante de um confronto que me desafia, que desafia a minha paciência, eu tenho vontade de pecar, eu tenho vontade de xingar, eu tenho vontade de maldizer, de amaldiçoar. Entretanto, isso é pecado, eu não posso fazer.
Não importa o que você esteja sentindo, porque o seu sentimento ele vai passar. Você se sente mal agora e amanhã você tá bem. Você se sente irritado agora e amanhã você vai estar bem. Entretanto, quando você peca, o seu pecado não passa. A culpa pelo pecado, a consequência do pecado, ela não passa com o tempo, ela tem que se cumprir. Então, é melhor para você segurar sua língua e aguentar aquela situação do que pecar e aguentar as consequências daquele pecado depois. Em Tiago 3, a partir do versículo 10, está escrito assim: De uma mesma boca procede bênção e maldição. Ou seja, eu posso falar coisas boas e coisas ruins. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Ou seja, não convém que eu fale coisas boas e coisas ruins. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? A fonte de um manancial, ela não pode produzir água doce e água salgada ao mesmo tempo. Ela produz uma água ou outra água. Então, se eu sou uma pessoa que decidi viver para Cristo, que decidi fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, convém a mim que eu faça apenas aquilo que é bom. Porque é a isso que eu me propus, é isso que eu escolhi fazer. Então, o que ele tá dizendo aqui? Não adianta eu, por exemplo, ir na igreja, glorificar a Deus, cantar, louvar, chorar, chegar em casa e xingar o meu marido de um monte de coisa. Não adianta eu falar para as pessoas que eu sou uma pessoa legal e até consolar algumas pessoas, se no momento em que a minha família tá precisando de mim, eu ser grossa, agressiva, mal educada, xingar. A minha boca, ela não pode falar bênção e maldição, eu preciso escolher um caminho. Ou eu vou seguir o caminho da santidade e proferir bênçãos e falar aquilo que é certo, ou eu não vou estar seguindo o caminho da santidade, porque eu só sou uma fonte. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 29, está escrito: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Como filhos de Deus, nós devemos falar somente aquilo que edifica a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Edificar é fortalecer, é estruturar. A estrutura da minha vida, o que me fortalece é Deus. É a presença dele, é a palavra dele, é a fé. Eu estarei promovendo edificação na minha vida e na vida das pessoas quando estiver falando a respeito de Deus, a respeito da graça de Deus. As palavras que saem da nossa boca devem manifestar e manifestam aquilo que tem no nosso coração. Então, se no nosso coração há Deus, há o amor de Cristo, há a graça de Cristo, então isso também vai sair pela nossa boca. Aqui também fala que nós não devemos falar nenhuma palavra torpe. No dicionário, significa algo desonesto, algo indecente, algo cruel e algo vergonhoso. Então, o que é desonesto? É mentira, é engano, é omissão. Indecente geralmente está relacionado com questões sexuais, com piadinhas, com aquelas coisas que sempre têm uma segunda intenção. Coisas cruéis que são xingamentos, ofensas, humilhações, coisas vergonhosas, coisas que envergonham a Deus, coisas que envergonham a nossa família. Tudo isso são palavras torpes, tudo isso não deve estar presente no nosso vocabulário. Em Salmos 37 está escrito: A boca do justo fala sabedoria, a sua língua fala do juízo. Sabedoria é a sabedoria de Deus, porque a palavra diz que a sabedoria que vem do homem, o entendimento que vem do homem é loucura para Deus, mas a sabedoria que vem de Deus, sim, então é a verdadeira sabedoria. Quando aqui fala que nós devemos falar da sabedoria, é da sabedoria que vem de Deus. E a sua língua fala do juízo. De qual juízo? Da justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Ela foi revelada a nós lá nos evangelhos, inclusive eu já fiz um devocional sobre a justiça de Deus. No Salmos 40 está escrito:
Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Ou seja, falar da fidelidade de Deus e da salvação de Deus, da verdade de Deus, que é a palavra dele. Isso nós devemos fazer. Isso é sinal de que os nossos lábios estão puros. Isso é sinal de que a fidelidade e a salvação de Deus estão no nosso coração. Em Provérbios 13, no versículo 2 e 3, está escrito assim: Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que abre muitos lábios se destrói. Aqui fala que a nossa boca gera frutos. Frutos são consequências. Então, se você está falando de coisas que agradam a Deus, se você está mantendo os seus lábios puros, ou até mesmo se você está calado dos momentos em que você deve se calar, você está gerando fruto com os seus lábios. E esses frutos vão fazer parte da tua colheita no futuro, e num futuro muito breve, possivelmente. Cada vez que você fala algo ou que você se cala, você está plantando alguma coisa na sua colheita. Colheita a qual certamente você colherá. O apóstolo Paulo diz que nós certamente vamos colher o que nós plantarmos, ou seja, não há opção de não colher. Não há opção de pular aquela colheita para colher só a próxima que parece um pouco melhor. A gente precisa colher todos os frutos. Então, se você está falando só coisas negativas, os teus frutos vão ser muito amargos. E aqui faz uma comparação entre a boca da pessoa justa, que comerá o bem, e a alma dos prevaricadores, que comerá a violência. O injusto vai receber violência como um fruto. Ele está plantando violência e ele vai colher violência. E prevaricar significa ter má intenção. A pessoa que fala com má intenção. Às vezes você não está falando uma coisa ruim, mas você tem uma intenção ruim, você quer prejudicar alguém. Mesmo quando aquilo que você fala não é errado, mas a tua intenção é negativa e a tua boca fez com que esse veneno saísse, você tá plantando ali uma semente e essa semente vai gerar um fruto na sua vida e será um fruto de violência. Ter lábios puros é ter domínio sobre o que você fala, não ser impulsivo com as tuas palavras, falar para edificação e graça sua e também das pessoas que estão ao teu redor. Falar das coisas de Deus e ter um coração puro, porque os lábios sempre irão manifestar aquilo que está dentro do teu coração. Esse foi o devocional de hoje. Curte o vídeo, compartilha com quem precisa ver isso, segue o canal e até o próximo vídeo.